Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve. E hoje nós vamos resolver um exercício muito difícil, na minha opinião, que é um exercício de circuitos elétricos 1. E ele consegue englobar no mesmo exercício um circuito RC e um circuito RL com fontes. Vamos entender primeiro o que é o exercício. Para você que está interessado em acompanhar pelo livro, pessoal, esse aqui é o 8.35 lá do Johnson. Foi um amigo meu no Instagram que me enviou essa sugestão de exercício. Dá uma olhadinha, que exercício chato de ser resolvido. Vejam, para começar ele já tem duas chaves aqui. Notem que nós temos aqui uma chave que está chaveando o circuito entre esses dois geradores contínuos, né? Tem duas fontes ali o circuito, que está aqui. E uma outra chave onde eu estou passando a setinha do mouse, entre uma fonte de corrente controlada ali e uma resistência de 2 ohms. E notem, né, que essas chaves, em T igual a 0, elas alternam de posição. Elas mudam aí a posição da chave. Enfim, uma bate ali para o gerador de 8 volts e uma se abre. Perfeito? E o que ele está pedindo nesse exercício, pessoal, é para que você calcule as expressões temporais da tensão no capacitor, que aqui no livro lá do Johnson ele chama de V. Eu não gosto muito dessa notação, eu prefiro chamar de VC, né, tensão do capacitor em função do tempo, e também a corrente que está passando no indutor, que está ali no cantinho para você, onde eu estou passando a setinha do mouse, é a corrente que está passando pelo indutor. E aqui, pessoal, a priori, parece, né, que você pode até pensar, olha, mas isso aqui é um circuito de segunda ordem? Assim, e não é, tá? Dá para resolver isso aqui olhando as análises, trabalhando com as análises de circuitos de primeira ordem, ok? Você pode entender esse circuitão aí como dois circuitos subdivididos, dois circuitos de primeira ordem. Essa é a ideia que nós vamos fazer aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar. Eu confesso para vocês que esse é um dos exercícios mais chatos que eu já peguei aqui, porque tem muito conceito envolvido atrás dele, beleza? Vejam, pessoal, aqui só para uma questão de notação, tá exatamente o mesmo circuito que vocês estão vendo ali, né, que eu mostrei para vocês na figurinha. A única mudança de notação aqui foi a seguinte, ó, eu chamei a tensão do capacitor de VC, VC em função do tempo, perfeito? Que nós sabemos ali em função do tempo, né? Lá no Johnson ele não representa como V, ali ele chama de V simplesmente, mas isso aí está em função do tempo. Ele faz isso para facilitar a notação, né? E o IL, aqui a corrente que está passando no indutor, eu chamo de IL. A corrente no indutor eu acho mais bonitinho, ao invés de simplesmente chamar de I. Perfeito? Beleza, pessoal, vamos começar a resolver aí, porque ele é muito chato, esse problema, esse exercício, né? Tanto é que chama problema. Enfim, pessoal, a primeira coisa que nós fazemos aqui é uma análise basicamente em T igual a 0 menos. Por que isso? Porque é um pouquinho antes do circuito ser perturbado. Ah, Guilherme, como assim perturbado? Ora, eu não tenho uma chave, no caso duas chaves aqui no circuito, que vão alternar de posição? Pois é, duas chaves aqui. E elas vão provocar uma perturbação nesse circuito, que vai obrigar o circuito a mudar de estado. E lógico, você tem ali os elementos acumuladores de energia que vão causar tudo isso, enfim. E por que nós fazemos essa análise em T igual a 0 menos, né, pessoal? Para encontrar as condições iniciais do meu circuito. E quem são as condições iniciais do meu circuito? Que no caso aqui, dos dois elementos acumuladores de energia do circuito. Primeiro, eu tenho a primeira condição inicial, é a tensão do capacitor no instante 0 menos, que nós chamamos aqui, que é igual à tensão no instante 0 mais, que é a condição inicial do circuito, e a corrente do indutor, que é o que eu chamo de IL 0 menos ali. Beleza? Que é a mesma história, né? IL 0 menos é igual a IL 0 mais, que é a condição inicial do meu indutor. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui, né? Como é que estava o circuito, então, no instante T igual a 0 menos. E aqui ele alegou já, só para a gente, lá no enunciado, ele falou, olha, já passou um determinado tempo ali para que o circuito estabilize, e note que nós temos aqui fontes contínuas. Isso é importante deixar bem claro. E tanto o capacitor quanto o indutor, eles possuem comportamentos bem clássicos aqui, quando estão operando em regime permanente de corrente contínua, não é verdade? Você já deve saber, e daqui a pouquinho a gente vai usar isso. Mas antes disso, vejam, ó, eu vou apagar as chavezinhas aqui, e notem, pensando aqui primeiro na primeira chave, estou destacando aí para você no circuito, o circuito ele foi ligado ao gerador de 12 volts, conforme eu estou marcando aí para você. Ou seja, esse gerador de 8 volts aqui, pessoal, ele está irrelevante para o circuito. Eu vou apagar ele daqui, ó, que eu acho que fica mais nítido, né? Mais visível, menos poluído, enfim. Beleza. Agora, olha que negócio legal, né?
eu tenho aqui uma fonte de corrente controlada, enfim, que sempre vem para dificultar os nossos problemas. Essa fonte de corrente, o valor dela é V1 dividido por 2, onde V1 é a tensão que está caindo nesse resistor de 2 ohms aqui. Isso aí vai dar uma certa complicação para a gente e já já vocês vão entender o porquê. Mas por hora, vamos começar a trabalhar aqui. Ó. A primeira chave, a segunda chave, aliás, vou apagar ela. Ó. Ela abre em t igual a 0, portanto em t igual a 0 menos ela estava fechada. E beleza, pessoal, esse é o circuito. Esse é o circuito que nós temos que analisar em t igual a 0 menos. E agora vem, né? Vejam, ele disse lá no enunciado que já passou um certo tempo, a maioria dos problemas são assim, o circuito já estabilizou em regime permanente, o capacitor ele vira um circuito aberto, né? Ele abre o circuito, e o indutor vira um curto-circuito. Beleza? Que são as condições aí dos nossos dispositivos operando em regime permanente de corrente contínua. Vou pegar o capacitor aqui, pessoal, estou apagando a capacitância e vou simplesmente representá-lo aqui como um circuito aberto, beleza? Circuito aberto. E vou lá no indutor agora e vou substituir o nosso indutor por um curto-circuito. Simplesmente eu ligo um fio ali no lugar do indutor. Ok? Beleza, pessoal. Agora aconteceu um negócio muito interessante aqui, né? Vejam, olha só o que aconteceu. E talvez isso facilite bastante a nossa análise, né? O capacitor ele está ligado em série com a única fonte do circuito. E vejam, a corrente desse circuito, que vai alimentar o circuito, enfim, em tese ela está saindo aqui desse gerador, que é a única fonte independente do meu circuito. Ora, mas se o capacitor abriu o circuito aqui logo no início, né, você pegou ali logo pertinho da fonte, em série com a fonte, se o capacitor ele abre o circuito, quem que é a corrente que está passando nesse circuito, pessoal? Não é difícil de entender que essa corrente vale 0 amperes. Ou seja, não tem corrente alimentando o circuito. O capacitor, ele puxou tudo para ele, velho. Ele mandou pro beleléu o circuito aí, falou, não, eu não vou alimentar você não. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que eu tenho uma corrente de 0 amperes, ou seja, não tem corrente alimentando o circuito, considerando aqui em regime permanente, perfeito? Ou seja, a corrente que passa aqui entrando nesse nó, estou fazendo aí para você um nozinho, essa corrente é 0 amperes. Ora, pessoal, agora vamos carregar essa informação para a direita aí nesse circuito que a priori parece ser muito complexo. Vejam, se não tem corrente passando por todos esses componentes aqui do circuito, vamos começar a trabalhar com isso. Ó. Vejam, vamos pegar primeiro esse resistor. Essa tensão V1, na condição aqui em t igual a 0 menos, se não tem corrente passando por esse resistor, quanto que vale essa tensão V1 aqui? Não é difícil de enxergar que essa tensão ela vale 0 volts. Por que 0 volts? Porque é só aplicar a lei de Ohm. V é igual a RI. Se a corrente que está passando pelo resistor é 0, vai ficar 2 vezes 0, que é igual a 0 volts. E isso aqui implica em quê, pessoal? Vejam que essa tensão V1 aqui, ela está controlando esse gerador de corrente. E, portanto, isso aqui, né, o valor desse gerador de corrente, ó, não é V1 sobre 2? Nesse caso, ficou quanto? Ficou 0 dividido por 2, que é 0. Então, nesse ramo está passando 0 amperes. Como é que eu represento isso? Eu troco o meu gerador de corrente, é uma fonte controlada, vocês estão vendo aí, uma fonte de corrente, eu troco por um circuito aberto, conforme vocês estão vendo aí. Assim eu garanto que está passando 0 amperes ali. Ou seja, né, pessoal, posso arrancar fora esse negócio aqui, ó, sem muita frescura, sem muita noia, e pronto, ficou legal o nosso circuito agora. E mais uma vez, nesse resistor, notem, né, que esse resistor de 3 ohms, que eu marquei aí para você, ele está em paralelo com aquele resistor de 2 ohms, não tá? Vejam, aqui é bem simples de entender. Estou passando aí uma série de espirais, ou espiral aqui para vocês, entre os dois terminais desses dois resistores, só para mostrar mesmo que eles estão ligados entre os mesmos pontos. Vou apagar aqui só para deixar menos poluído e vamos lá. Portanto, por essa conclusão, se eles estão em paralelo, eu posso dizer que a tensão que está caindo no resistor de 3 ohms vale 0 volts também. Beleza. E daqui dessa informação, dá para concluir já quem é a corrente no instante 0 menos no indutor? Dá, né, pessoal? Não tem segredo nenhum, cara. Vejam, se nesse nó aqui está entrando 0 amperes, tem que valer a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né? Mas é bem tranquilo de entender que a corrente que está vindo para todo o circuito aí na direita vale 0 amperes. Portanto, nós já encontramos a corrente inicial lá no indutor. O IL no instante 0 menos vale 0 amperes. E o que está faltando encontrar agora é quem é a tensão inicial do capacitor. E agora, pessoal, para fazer isso,
Eu poderia muito bem dizer, né, que essa tensão aqui, já, para quem tem um pouquinho mais de experiência, vai falar, não, essa tensão aí já é a própria tensão da fonte, né? O capacitor roubou praticamente a tensão da fonte aí que está alimentando o circuito, que vale os 12 volts. E como é que eu provo isso? Eu provo simplesmente aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa primeira malha aqui do circuito. Ó, vou percorrer essa malha no sentido horário, conforme o círculo verde que eu marquei para vocês. E é aquela história, se eu encontrar uma flechinha azul, as flechinhas das tensões aqui, ó, do VC, né, desse resistor aqui, que eu tenho uma tensão de 0 volts, enfim, e tá faltando aqui colocar a flechinha do nosso gerador, né, pessoal? Ó, só para seguir a nossa convenção de bipolo ativo, flechinha da tensão apontando para maior polaridade, para o maior potencial do bipolo ativo. Perfeito? Agora sim, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e vamos obter quem é aquele VC. Vejam, eu vou partir aqui, pessoal, ó, antes do gerador de 12 volts e vamos lá, vamos aplicar a lei das malhas aqui. Isso aqui ficou mais 12, vejam, ó, flechinha no mesmo sentido em que eu estou, vai ficar mais 12, menos VC no instante 0 menos, vou colocar aqui, ó, menos VC 0 menos, e só para representar, né, não custa nada, passando pelo resistor ali, ó, menos 0, que é a tensão que está caindo no resistor, só para deixar simbólico aí esse 0, para mostrar que a gente está passando por ele. E isso aqui é igual a 0. Fechou a lei de Kirchhoff das tensões, e agora ficou bem fácil, né, pessoal? Nós concluímos daqui que o VC no instante 0 menos, ele vale quanto? Ele vale 12 volts. Perfeito? E agora, só para formalizar também, ó, eu vou dizer aqui que o IL, só para deixar aqui bonitinho, formal, o IL no instante 0 menos vale quanto? Vale 0 amperes. Perfeito? E essas duas aqui são as duas condições iniciais do nosso circuito, desse circuito RLC que vocês estão vendo aí. Beleza, pessoal. Agora a parte mais fácil já foi, digamos assim, né? Que é a análise das condições iniciais. Agora vamos fazer uma análise com o objetivo aí de buscar as expressões temporais do nosso circuito e essa análise se dá em T maior do que 0. Primeira coisa que nós vamos fazer é alterar essas posições aí dessas chaves, enfim. E todas as expressões aqui elas vão depender do tempo, né? Isso que é o mais chato, infelizmente, desses circuitos RLC, aí, RC, RL, enfim. Vamos lá. Alterando a primeira chave aqui, ó, eu vou pegar a primeira chave e vou ligar no nosso geradorzinho. Opa, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ó. No nosso gerador de 8 volts. Vejam que ela chaveia para cá agora. Eu vou fazer em preto aqui para você. E nessas condições, observem que o outro gerador, o gerador de 12 volts aqui, ele ficou irrelevante para o meu circuito. Está em aberto, né? Vou apagar esse cara aqui, ó. Isso aqui não vai fazer a menor diferença para a nossa análise. Vou apagar ele aqui, simplesmente. Pronto, a primeira chave está feita aqui. E a segunda, novamente, ó, ela abre aqui simplesmente o circuito, né? Ela fica nessa posição aqui, só mostrando para vocês rapidamente, ó, como é que está a chave aberta. E vejam que essa chave aberta, ela muda praticamente todo o circuito e eu posso apagar esse termo do meio aqui. Ok, pessoal, agora esse é o circuito resultante, como vocês estão vendo aqui. Qual que é o objetivo agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar as expressões temporais da tensão no capacitor e da corrente que está passando lá no indutor. Essa é a ideia básica da nossa análise. E aqui, pessoal, ó, é bem complicado, tá? Eu já adianto para vocês que esse é um dos exercícios mais chatos que eu resolvi até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. De fato, um exercício bem complicadinho. Qual que é a estratégia aqui, pessoal? A estratégia vai ser a seguinte. Eu vou olhar para esses circuitos. Na verdade, se você pode observar bem, nós temos aí meio que dois circuitos, vamos assim dizer. Um depende do outro, tá? Esse segundo circuito aqui, ó, ele depende de uma condição do primeiro circuito. Vejam que nesse segundo circuito eu tenho uma fonte controlada que está sendo controlada por uma tensão, que é a tensão que está no primeiro circuito. Beleza? Então faz sentido, talvez, né, até intuitivo dizer, que nós vamos ter que analisar esse primeiro circuito antes de analisar o segundo circuito que está aí, que depende do primeiro. E qual que é a estratégia então, pessoal? Vamos lá. Ó. A estratégia vai ser olhar para esse primeiro circuito. Vejam que esse primeiro circuito ele não é tão complexo assim, né? Ele é um circuito que tem um resistor, um capacitor e uma fonte contínua simplesmente de 8 volts. É um RC com fontes. É relativamente tranquilo de ser analisado. E vejam que a partir disso aqui, é um circuito RC com fontes, eu vou conseguir determinar
a expressão temporal do capacitor em função do tempo. Beleza? Essa é a primeira análise que nós vamos fazer. E agora a segunda análise, pessoal, é um pouquinho mais complexa. Na verdade, estou sendo modesto aqui, é bem mais complexa. Vejam que eu tenho que obter, de certa forma, esse V1 aqui. Por quê? Porque V1 é o valor que está controlando essa fonte controlada aí, não é? E para eu analisar esse segundo circuito, eu tenho que saber o valor desse V1. E como é que eu vou saber o valor desse V1, pessoal? Eu vou ter que olhar para o primeiro circuito novamente, conforme vocês estão vendo aqui. E notem que agora nós vamos ter expressões temporais, né? Nós estamos falando de expressões que dependem do tempo, que variam no tempo. E como que nós vamos obter esse V1? Eu vou descobrir quem é o VC, a tensão no capacitor, por meio aí das equações, das constantes de tempo lá e tal. E aí, a partir disso, eu vou aplicar a lei das malhas na malha do primeiro circuito, vou obter o V1, que está aqui, né, o V1, e aí eu vou espelhar ele para o segundo circuito aqui, ó. Eu vou espelhar ele para cá, e aí novamente, né, você vai ter que fazer uma série de análises aqui que nós vamos fazer, vai dar bastante trabalho, e vamos obter o IL de T. E aqui só uma observação, pessoal, que infelizmente, né, esse segundo circuito ele tem uma fonte controlada, infelizmente, e aqui não vai ter jeito, cara. É lógico que tem outras formas de se resolver, mas a priori, na que eu pensei aqui, vai ser obter quem é a equação diferencial desse IL aqui, ó, da corrente que está passando pelo indutor. E aí não vai ter muito jeito, é matemática aplicada mesmo, o negócio não vou falar um palavrão aqui, mas é aquilo lá que vocês sabem. Beleza, vamos começar então, pessoal. A primeira ideia aqui que nós vamos ter, né, vai ser avaliar, nós vamos encontrar quem é o VC. E para isso, vamos começar a trabalhar só no primeiro circuito. Vamos lá. Vamos lá. Análise do capacitor para T maior do que zero. E aqui, pessoal, ó, esse é o primeiro circuito. Eu sei que tem o segundo ali, mas eu só peguei o primeiro aqui para a gente dar uma olhadinha. Vejam, esse circuito, ele é um circuito RC com fontes e é uma fonte independente e constante, contínua. Isso é muito importante. E vejam que esse tipo de circuito, né, para um RC com fonte de uma maneira geral, a solução para o VC, que é a tensão no capacitor, ela vai seguir essa leizinha aqui, ó, essa expressão. O VC de T, vai anotando aí comigo, ó, ele vai ser igual a uma resposta que a gente chama de resposta natural, que representamos como VN de T, resposta natural, que daqui a pouquinho eu falo o que significa ela, mais uma resposta forçada, que eu vou chamar aqui de, provisoriamente, de VF de T. Vamos lá, vamos entender o que é cada uma dessas duas respostas, né? A solução completa, o VC de T, que é o mesmo VC de T que está ali no circuito, ó, essa solução ela é quebrada em um VN de T, que é a resposta natural do circuito. E agora sim, quem que é a resposta natural do circuito? É a resposta, representa ali para a gente o regime transitório de energia. O transiente, os transientes, enfim. Ou seja, essa resposta aí, pessoal, passado um certo tempo, ela vai a zero, ela morre. É algo transitório, né? Duradouro, enfim, que dura um certo tempo e depois ela morre. Perfeito? E quem que é o VF de T, pessoal? O VF de T é a resposta forçada do circuito. Nós vamos obter ela quando T tende ao infinito. E essa resposta forçada, por que ela chama resposta forçada? Por causa de que ela é forçada pela função forçante do circuito. E quem é a função forçante do circuito? É a fonte, ou o conjunto de fontes que estão alimentando o meu circuito. E esse cara aí vai representar para a gente, né, passado um certo tempo, que o circuito ele entrou em regime permanente. E nesse caso específico do circuito, notem, pessoal, que ele vai entrar em regime permanente e como a fonte que está alimentando esse circuito é uma fonte contínua, nós teremos, passado um certo tempo, em que os transientes já morreram, um circuito em regime permanente de corrente contínua. Beleza? Então, ó, genericamente, nós costumamos chamar esse cara de VF de T, só que o VF de T, na realidade, ele não vai depender do tempo. Por quê? Porque a fonte que está alimentando o circuito é uma fonte contínua. Ou seja, nesse caso, eu posso retirar aqui o VF de T e vai ficar só um VF. Beleza? Ufa, pessoal! Nossa, falei demais aqui. Esse exercício tem muita informação para ser passada. E agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos analisar cada uma dessas respostas de uma maneira independente. Olha uma, depois olha a outra e depois soma essas duas soluções e eu vou ter o VC de T, conforme vocês estão vendo aí.
Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora vai ser analisar o VF, porque ele é mais fácil. E, inclusive, na hora de eu determinar o VN de T ali, né, ele depende do VF. Então é meio burrice, eu assim diria, analisar o VN primeiro, né? Vamos analisar o VF. Vamos lá. Como é que eu obtenho o VF, pessoal? O procedimento formal aqui, ó. O procedimento formal, o VF, ele é obtido aqui quando o tempo tende ao infinito. Isso é uma maneira genérica de se representar isso, né? Passado um certo tempo em que o circuito ele já estabilizou, os transientes de energia já morreram, e aí a gente obtém o VF, que representa o regime permanente desse circuito. O tempo, ele tende ao infinito. E agora, pessoal, vamos pensar, né? Se o tempo tendeu ao infinito e os transientes já morreram, eu estou observando o VF, vamos olhar para o circuito ali, ó. Vamos lá. Eu vou esquecer esse V1 por hora aqui, que ele não vai fazer a mínima diferença para a gente. Vamos analisar o VF. O VC de T eu vou trocar simplesmente pela tensão que o capacitor obtém quando o tempo tende ao infinito. Ou seja, já passou muito tempo ali, após a perturbação, enfim, né, aquelas chaves que alteraram de posição, e agora nós estamos avaliando esse cara. Pessoal, qual que é a sacada aqui, né? É uma análise muito parecida com T igual a 0 menos. Se o circuito está sendo alimentado por uma fonte contínua, constante, qual que é o comportamento de um capacitor operando em regime permanente de corrente contínua? Pois é, se você pensou que ele abre o circuito e ele vira aqui praticamente um circuito aberto, você acertou, meu filho. Tá lá, ó, bonitinho pra gente. Ele abriu o circuito em T tendendo a infinito, conforme vocês estão vendo aí. E agora eu te pergunto, quem que é a tensão que está caindo? Quem que é o VF ali? Quem é a tensão que está caindo no capacitor? Ora, se o capacitor abriu o circuito, é natural de se pensar que a corrente que está circulando por esse circuito aqui vale quanto? Vale 0 amperes. Ou seja, a tensão do nosso gerador, que é 8 volts, por lei das malhas, exatamente o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente lá para calcular o VC no instante 0 menos, essa tensão de 8 volts, ela vem caindo aqui no capacitor. Ou seja, só para a gente finalizar, ó, a tensão VF, que está aqui, ó, são os próprios 8 volts da fonte. Beleza? Ó, vou escrever aqui, ó. Portanto, né, por essas justificativas, eu posso dizer que o VF é igual a 8 volts. Essa é a parte mais fácil. Vamos lá, vamos fazer a análise agora do VN de T, que é a resposta natural do circuito. Vamos lá, pessoal. O VF está calculadinho aí, deu 8 volts, conforme vocês estão vendo aí. Perfeito. E agora, como é que eu calculo o VN, né? O VN, pessoal, é um procedimento um pouquinho mais chatinho, né? O VN de T, e aqui ele depende do tempo, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai morrendo, representa o transitório de energia, como eu já falei pela milésima vez. Ele tem essa forma aqui, pessoal. Ó. Ele é igual a uma constante vezes o exponencial, aqui eu vou colocar assim, ó, E elevado a menos T dividido por tal. Onde tal, você já deve saber disso provavelmente, né? Tal é igual a R vezes C, que é a constante de tempo ali do seu circuito RC. É o produto de uma resistência vezes a capacitância. E aí eu vou perguntar para você, né? Quem que é, a priori, isso aí não vai ser um problema nesse exercício, mas poderia ser em outros exercícios, quem que é essa resistência aqui, ó? Essa resistência, pode levar isso como lição de vida aí para você, a resistência da constante de tempo é a resistência equivalente que os terminais do capacitor estão enxergando. Perfeito? Então você tem que fazer uma associação do conjunto de resistências ali que os terminais do capacitor estão enxergando e você vai ter essa resistência aí. No nosso caso é bem tranquilo aqui porque eu só tenho um resistor e eu acho que vai ficar fácil entender quem que é a resistência que vai entrar na constante de tempo. Ok, beleza. Mas aí você pode me perguntar, né? Poxa, Guilherme, mas tem uma fonte aqui, não tem? Tem, pois é, tem uma fonte. Só que a boa notícia é que a resposta natural e a resposta forçada, digamos assim, elas são meio que independentes entre si, vamos assim dizer. Ou seja, a resposta natural do circuito, ela não depende da fonte, da função forçante do circuito. À medida, aliás, e por outro lado, a resposta forçada depende da fonte, né? Nós acabamos de mostrar isso aí. E tanto é porque chama forçada porque é relativa à função forçante do circuito, que é a fonte. Né? Mas nesse caso, ó, o VN de T não depende da fonte. E para fazer a análise aqui do VN de T, eu posso desativar a fonte que está alimentando esse meu circuito. Facilita muito esse procedimento aí, pessoal. Bastante, de verdade. E o que é desativar uma fonte de tensão?
Desativar uma fonte de tensão é forçar os seus terminais a operar com 0 volts. E como é que eu faço isso? Eu apago a fonte e simplesmente ligo um fio no lugar dessa fonte do gerador de tensão, conforme vocês estão vendo aí. E agora fica bem tranquilo, né, pessoal? Quem que é calcular o tal? A gente basicamente tem que calcular o tal e essa constante A, que está aqui, ó, essa constante que está multiplicando o exponencial. Vamos lá, quem que é o tal, pessoal? Quem que é a constante de tempo? E antes disso, quem que é a resistência equivalente da constante de tempo? É a resistência pela qual os terminais do capacitor, estão enxergando no circuito. E é muito fácil de ver que essa resistência são os próprios 2 ohms que vocês estão vendo ali, ó. Só fazendo aí para você dar uma olhadinha. Beleza? Portanto, pessoal, vamos lá, vamos fazer os nossos cálculos, ó. Quem que é o tal? O tal, ele é igual à resistência, que é 2, vezes a capacitância, que é 1/10. Isso é muito tranquilo de ser entendido, né? E isso aqui, portanto, deu 2/10. 2/10 segundos, que é a unidade aí do tal, né? Só observar que ele está no denominador ali da expressão, tem que bater esse exponencial ali, tem que ter um expoente que é adimensional. Então fica tempo em cima, que é segundos, a unidade do tempo, dividido por tal, tem que ser segundos também, porque aí o segundo corta com segundo. Beleza? Ok. Só que se vocês observarem bem, né? Aqui em cima no exponencial não aparece tal, aparece 1/tal, né? Que é bem mais tranquilo. Então vejam, eu vou pegar aqui, só para facilitar, ó, quem que é 1/tal? É só eu inverter esse 2 décimos. Isso aqui vai dar 10 dividido por 2, que é igual a 5. Isso aqui, segundo a menos 1. Perfeito? Beleza, pessoal. E, portanto, eu posso concluir, né, que o meu Vn de t, vou escrever aqui, ó, o Vn de t, ele é igual a 1A vezes o exponencial de menos 5t. Isso aqui dado em volts, tá? Mas eu não vou colocar unidade por hora. E agora, né? O que eu tenho que fazer, pessoal? Agora é o seguinte, ó. Nesse caso, como é que ficou a nossa expressão completa? Eu já calculei o VF e acabei de calcular provisoriamente o Vn de t. Tá faltando esse A aqui ainda, né? Esse A a gente não calculou ainda, mas já já a gente vai ter que calcular. E como é que a gente calcula? Eu vou olhar para a expressão completa. Vejam, quem que é a expressão completa? É a soma da resposta natural, que é A. Vou colocar bonitinho aqui, ó. A vezes o exponencial de menos 5t, mais a resposta forçada, que se você lembrar lá, você deve ter anotado aí no seu caderno, valia 8 volts. Perfeito? Beleza. E agora, como é que eu obtenho... Eita, caramba, esse 8 está horrível. Ah, melhorou um pouquinho aí. E agora sim, como é que eu obtenho essa constante que deve ser determinada aqui, pessoal? A constante que está multiplicando o exponencial. Eu olho para a condição inicial do meu circuito. É por isso que nós calculamos a condição inicial do circuito. Se você voltar lá um pouquinho no vídeo, né, você vai observar que nós calculamos o VC no instante 0-, que é igual ao VC no instante 0+, e para facilitar a nossa vida aqui eu coloco como VC de 0, que é a tensão do capacitor no instante 0, e ela valia 12 volts. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou substituir na nossa expressãozinha do VC de t em função do tempo e vou encontrar aquela constante que deve ser determinada. Vamos fazer isso? Vamos lá. Daqui eu tiro que, vou fazer em vermelho aqui, ó. Eu tiro que 12 é igual a A vezes, substituindo o tempo por zero, essa expressão exponencial aqui, ó, ficou e elevado a menos 5 vezes zero. E isso aqui dá e elevado a zero, que é 1. Beleza? Então isso aqui ficou A vezes 1 mais 8. E daqui é fácil de ver, né? Só passando o 8 para o outro lado, ele vem subtraindo. Daqui nós tiramos que o A é igual a quanto? É igual a 4. Tá lá. 12 menos 8. Tá aqui o nosso A. Bem calculadinho, livre, leve, solto e seguro, calculado aí pra gente. E portanto, pessoal, só para finalizar esse primeiro item, nós sabemos que o VC, calculando aqui, só escrevendo formalmente ele aqui, quem que é o VC? O VC de t, que é a tensão no capacitor, ela vale 4, que é a constante que nós acabamos de calcular, vezes e elevado a menos 5t, mais 8. Agora sim eu vou colocar a unidade aqui. Ó. Isso aqui é dado em... Tudo isso é dado em volts. Perfeito? A tensão que varia no tempo, conforme essa exponencial, circuitinho de primeira ordem que vocês estão vendo aí. Está aqui a nossa primeira
resposta, pessoal. Esse é o primeiro item que o exercício pediu, né? O VC de t é 4 que multiplica e elevado a menos 5t mais 8. Beleza, pessoal. Agora, vamos lá, né? Agora resolvemos, assim, 40% do problema. Agora os outros 60% vêm agora. Vejam, agora, pessoal, calculamos a tensão VC de t, né? Vamos voltar um pouquinho, só para voltar no tempo aqui, só para ver onde que nós estamos aqui, basicamente. Notem que nós acabamos de obter essa expressão aqui, ó, o VC de t. Agora, para analisar o segundo circuito, não é a tensão no capacitor que eu preciso, é a tensão nesse indutor aqui, ó, nesse resistor de 2 ohms. É o V1, que por sinal também depende do tempo. Ó, ele não está representado aqui, mas esse V1 aqui, na realidade, é um V1 de t. E ele está seguindo, querendo ou não, a mesma lei que o capacitor impôs no circuito, né? Aquela exponencial lá, enfim, vai aparecer aí no V1 de t também. Qual que vai ser a estratégia, né? Eu vou olhar para esse circuito, agora que eu tenho o VC de t, vou olhar para o circuito da esquerda aqui, vou aplicar a lei das malhas nessa malha aqui do meu circuito, né? A única malha desse circuito da esquerda, e vou obter o V1 também em função do tempo, e aí sim eu vou espelhar ele para cá, para o circuito da direita. Vamos fazer isso? Vamos lá, voltando aqui. Vamos lá, cálculo de V1. É aqui, olhando só para o circuitinho da esquerda. Vamos fazer o desenho lá, pessoal. Está aqui a nossa malha, vou percorrer a malha no sentido horário, e aquela história. Se eu encontrar uma flechinha azul no mesmo sentido em que eu estou, coloco um sinal de mais na tensão, né? Se for no sentido oposto, coloco um sinal de menos e eu igualo a zero. Está faltando colocar a flechinha da tensão nesse meu resistor aqui, ó. Ela é assim, né? Nesse meu resistor, na fonte aí. Perdoa, pessoal, estou falando rápido aqui, enfim, mas acho que vocês estão entendendo, né? 8 volts. Flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. Eu vou partir aqui, pessoal, antes do meu gerador, o ponto rosa que eu estou marcando ali no circuito, antes do gerador de 8 volts. Como é que fica? Isso aqui fica mais 8. Está passando um avião aqui, espero que não dê para ouvir, mas enfim, tudo bem. Então vai ficar mais 8 menos VC de t. Só lembrando que é bom mostrar isso para vocês, né? Que mesmo que as tensões e correntes dependam do tempo, a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes também, elas continuam valendo. Tá? Aquele princípio aí de conservação de energia, né? Menos VC, menos V1 de t, opa, menos V1 de t. E isso aqui é igual a quanto? É igual a 0. Ok, isso aqui vai ficar 8 menos, eu vou abrir um parênteses aqui agora, ó. Quem que é a tensão VC de t, pessoal? Ela era isso aqui, né? Ó, 4 vezes e elevado a menos 5t. Ó, tô bom de memória, hein? Só que não, tem uma folhinha aqui. Ah, beleza, ó. Isso aqui mais 8 menos V1 de t. E isso aqui é igual a 0. Ok? Beleza, vamos lá. Aqui é fácil de ver, né? Ó, esse 8 vai cancelar com o 8 lá de dentro. Eu posso passar o V1 para o outro lado da expressão. E eu vou ter que o V1, em função do tempo, quanto que ele vale? Ele vale, isso é importante, ó, esses sinais aqui tem que tomar muito cuidado. Ó. Tem um sinalzinho de menos ali de fato, né? 4 menos 4 vezes o exponencial de menos 5t. E aí eu vou colocar aqui, ó, que isso aqui é dado em volts também. Perfeito, achamos o V1. Agora, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Achamos o V1 com isso, né? O que eu vou fazer com essa expressão? Eu vou espelhar lá para o segundo circuito da nossa análise. O V1 é menos 4 vezes e elevado a menos 5t. Vamos lá. Agora vamos começar a analisar o indutor para a expressão aí para t maior do que 0. Né? Para isso, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Só para facilitar a nossa análise, eu vou pegar todo esse circuito até aqui, mais ou menos, ó, e vou apagar ele aqui e vou dar uma ampliada nesse circuito. Ó. Tá lá, mais ou menos. Para a gente fazer uma análise bem detalhadinha aí, porque é agora que começa, digamos assim, a parte punk do exercício, a parte chata do exercício. E eu estou interessado em calcular esse IL aí. Vejam, eu vou escrever o V1 ali em cima, só para a gente não perder ele. Ó. O V1 de t, escrevendo ali em cima pequenininho, ó, ele deu menos 4 vezes e elevado a menos 5t. Menos 4 vezes e elevado a menos 5t, isso dado em volts. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o V1 aqui, tá vendo? Ó, V1 sobre 2 no circuito, e vou apagar simplesmente. E qual que é o valor daquela fonte controlada, né? A fonte de corrente controlada por uma tensão. É V1 sobre 2. Então eu vou pegar aquele V1 ali e dividir por 2 aqui já. Ó.
deu menos 2, fazer um pouquinho para a esquerda aqui, ó, para dar um espaço, menos 2 vezes e elevado a menos 5t. Ok, eu posso garantir para você, né, seguindo esse sentido, e toma cuidado com esse sinal, pelo amor de Deus, eu posso garantir para você ó, que naquele nó dali de cima, estou marcando o nó ali para você, ó, nesse nó está chegando que corrente, pessoal? Exatamente aquela corrente ali, ó, menos 2 vezes e elevado a menos 5t. Perfeito? Legal. Agora, não vai ter muito jeito nesse problema, cara. Você vai ter que trabalhar com a equação diferencial para deduzir a equação diferencial nesse circuito, porque tem essa bendita fonte aí de corrente, né? Tem também aí, olha que interessante, né? O valor dessa fonte de corrente, se vocês notarem bem, ó, o valor dessa fonte que está entrando ali, alimentando esse circuito 2, vamos assim dizer, esse valor depende da constante de tempo lá do capacitor, do primeiro circuito. Então, tipo assim, complicou tudo, cara, a análise do circuito aí, complica e é equação diferencial mesmo, não vai ter muito o que fazer. Vamos lá então, ó, vamos começar a trabalhar com a equação diferencial. E uma regrinha que eu sempre penso aqui, pessoal, é a seguinte, ó. Vejam, no caso, eu quero obter a equação diferencial que representa a corrente no indutor. A regra que eu imponho aqui é a seguinte, ó. Dado isso, eu vou colocar vou pelo menos tentar, né, colocar todas as tensões e correntes do meu circuito em função ou da corrente no indutor, que é o IL de T, ou da tensão no indutor, que é o VL, vou chamar de VL, representando aqui de uma maneira genérica. Por quê, pessoal? Porque eu sei que a tensão e a corrente no indutor, elas se relacionam por meio dessa expressão aqui, ó. No indutor, eu sei que VL, aqui eu não vou colocar tempo, a rigor a gente costuma colocar tempo aqui, ó, V de T, enfim, mas só para facilitar a notação, pessoal, vou chamar de VL aqui, ó. O VL é igual a L vezes o DIL dt. Ou simplesmente, né, a galera costuma falar V é igual a L DI dt, né? V é igual a L DI dt. Beleza, vamos começar a analisar o circuito aqui, pessoal. Vamos entender primeiro. A primeira coisa que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um resistor e um indutor. E eles estão em quê? Eles estão em paralelo. Ou seja, se eu tenho VL volts caindo aqui no meu indutor, então com certeza eu tenho VL volts caindo no meu resistor. Ó, já melhorou bastante a nossa análise, né? Beleza. Agora, quem que é a corrente que está passando nesse resistor aqui? Ó? Eu não sei, eu vou chamar de IR. Perfeito? Beleza. E a corrente que está vindo para a direita aqui? É a própria corrente no indutor. Eu vou chamar aqui de IL. A rigor, todo mundo aqui depende do tempo, tá, pessoal? Só para deixar bem claro aí essa ideia na tua cabeça. Agora, vejam, essa corrente que está passando no resistor, esse IR aqui, uma perguntinha, claro que a resposta vai ser sim, né? Será que eu consigo colocar essa corrente IR em função do IL? E a resposta claramente é sim. Eu olho para o nozinho daqui de cima, por lei de Kirchhoff das correntes, eu posso dizer, né, que a soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Quem está entrando no nó, pessoal? Menos 2 vezes e elevado a menos 5t. E quem está saindo do nó? Vamos lá. Está saindo IR, que é a corrente no resistor, mais IL, que é a corrente no indutor. E daqui eu tiro que o IR, eu queria isolar, o IR é igual a menos 2 vezes e elevado a menos 5t menos IL. Ah, Guilherme, o que você ganha com isso? Pô, eu ganho muito. Vocês vão ver que legal. Ó. Agora, se eu olhar só para o resistor, e se eu aplicar a lei de Ohm no resistor, a equação diferencial ela vai sair naturalmente. Quer ver? Olha que legal, pessoal. Eu sei que no resistor, eu vou colocar aqui um segundo pontinho. Ó. No resistor, eu sei que VL, eu poderia chamar de VR aqui tranquilamente, mas só facilitando, né? VL, porque ele está em paralelo com o indutor. VL é igual a quê? É igual a 3 vezes IR. E notem que o IR, eu acabei escrevendo ele em função da corrente IL. Vamos fazer isso? Vamos lá, vou escrever aqui embaixo. Ó. Eu sei que VL é igual a 3 que multiplica o IR. Só que quem que é o IR? Menos 2 vezes e elevado a menos 5t. E isso aqui menos IL. Posso abrir isso aqui ainda, né, pessoal? Isso aqui pode ficar da seguinte forma. Isso aqui é igual a menos 6 vezes e elevado
Deixa eu ver, menos 6 vezes e elevado a menos 5t, deu um bug aqui agora no meu cérebro, menos 3il. Todo mundo em função do tempo, só lembrando. Pô, pessoal, mas quem é VL? Né? Aí que está o negócio, né? Eu quero uma expressão em IL e não em VL, apareceu o VL ali. Mas aí lembrem do que eu falei para vocês anteriormente, né? O VL ele é igual a LD e DT. E o L, nesse nosso circuito, facilitou bastante. Ó. O L vale 1 Henry, que é a indutância ali no nosso indutor. Vamos lá. Quem que é o VL? É LD e DT. Simplesmente escrevo aqui como DIL dt. E isso aqui é igual, só copiando, ó, menos 6 vezes o exponencial de menos 5t, menos 3 vezes IL, menos 3IL. Dá para melhorar essa expressão, pessoal, e colocando ela no formato padrão de uma equação diferencial? Com certeza dá. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui o DIL dt, e é essa equação diferencial que daqui a pouquinho a gente vai ter que resolver. Mais 3IL, e isso aqui é igual a menos 6 vezes e elevado a menos 5t. Essa é a expressão que agora eu vou ter que resolver. Acabou o problema físico, querendo ou não, de circuitos, né? Agora o problema é matemático, pessoal. Não tem muito jeito, o problema é matemática, não tem muito o que fazer nesse sentido. Vamos lá. Como é que eu resolvo esse cara, né? Deixa eu só melhorar um pouquinho esse 5 aqui, que ele está me irritando. Tem uma perninha aí, tá parecendo um tal, sei lá, tá parecendo alguma coisa estranha. Beleza. Como é que eu resolvo esse problema, né? Aqui entra novamente uma análise bem parecida do que foi feito lá no capacitor. Só que, vejam, aqui o que aparece, né, igual a... Ó, vejam que aqui na esquerda nós temos uma equação diferencial e ela está sendo igual a alguma coisa. Se for igual a zero, o circuito é sem fonte. Se for igual a alguma coisa, o circuito é com uma fonte, cuja função forçante, querendo ou não, vai aparecer aí onde eu marquei para você, na direita. E notem, né, que aqui na direita apareceu uma fonte, uma exponencial de menos 5t, que é a fonte que está alimentando o nosso circuito 2, que por sinal depende do capacitor, cuja exponencial é essa aí que vocês estão vendo, e elevado a menos 5t. É bem interessante esse feeling, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Como é que eu resolvo essa equação diferencial? Eu tenho que... E o que é uma equação diferencial, né? Só para a gente representar. Eu estou procurando um IL, uma expressão temporal da corrente, do IL, cujo valor, né, cuja derivada dessa função, mais 3 vezes essa função, me dá exatamente esse cara aqui, ó, menos 6 vezes e elevado a menos 5t. E para satisfazer essa expressão, eu tenho que quebrar ela em duas soluções. Tá? Que me fugiu aí o nome, né, lá no curso de equações diferenciais, mas tem lá a questão da homogênea, da solução particular, alguma coisa assim, mas não vem ao caso. Aqui pra gente é resposta natural e resposta forçada do nosso circuito. E aqui, pessoal, para resolver isso aqui, eu vou olhar a expressão do IL aqui pra gente. Basicamente é isso, né? Tem que satisfazer a homogênea associada, que é a expressão, a equação diferencial aqui igualada a zero, ou seja, eu pego esse cara aqui, ó, à esquerda, que eu acabei de marcar aqui para você, e igual a zero. Então ele tem que satisfazer a homogênea associada e, ao mesmo tempo, tem que satisfazer essa expressão aqui, tá bom? Que é a solução forçada, a resposta forçada do nosso sisteminha aqui. Pessoal, vamos começar pela resposta forçada, que ela é mais tranquila de se resolver. Aqui, pessoal, a resposta forçada, eu vou chamar de IF aqui no cantinho, ó. Olha lá, chamar de IF. E agora ela depende do tempo, isso é importante deixar claro. Por que ela depende do tempo? Porque a função forçante do meu circuito aqui, ó, que eu estou marcando aí para você, também depende do tempo. Ora, é uma exponencial que depende do tempo, vocês estão vendo aí, né? Beleza. E essa solução forçada, ela vai ter a mesma forma da função forçante do circuito. Então eu vou dizer que essa solução, ela é desse tipo, ó. Ela é 1A vezes uma exponencial que segue a mesma regra, né? A exponencial de menos 5t. E para encontrar essa solução, eu tenho que encontrar esse valor de A. E como é que eu vou fazer isso, né, pessoal? Eu vou pegar essa expressão, simplesmente aqui, e vou substituir lá na equação diferencial. Esse é o procedimento básico que deve ser feito aqui. E vejam que na equação diferencial aparece também a derivada da função, né? E o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que olhar para a expressãozinha azul aqui, ó, e calcular a derivada dessa expressão. Vamos fazer isso? Ó? Quem que é o IF' de t?
o IF' de t. O IF' de t, ele é igual a, bem tranquilo, né, pessoal? Eu tombo 5, então ficou menos 5a vezes o exponencial de menos 5t. Está aqui. Agora, o que eu faço? Eu pego essas duas expressões em azul e substituo na equação diferencial que está marcada em preto. Vamos fazer isso. Ó. DIL dt está lá a derivada, né? Menos 5a vezes o exponencial de menos 5t mais 3 vezes o IF, no caso o IL aqui, enfim, que é a solução que nós estamos testando, né? No caso, a solução IF de t que está ali. Isso aqui vai ficar 3 vezes a vezes e elevado a menos 5t. E isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a menos 6 vezes e elevado a menos 5t. Excelente, pessoal. Beleza, pronto. Agora, notem que ficou bem tranquilo aqui, né? O que aconteceu naturalmente. Notem que eu tenho o exponencial nos 3 termos aí da minha equação, eu posso cortar esse cara. E eu fico com uma equação extremamente simples, que é a seguinte, ó, menos 5a, vamos fazer aqui bonitinho, menos 5 vezes a, menos 5a, mais 3a, e isso aqui é igual a menos 6. Muito tranquilo, né? Eu tenho que menos 2a, menos 5a, mais 3a, menos 2a, isso aqui é igual a menos 6, e daqui facilmente eu tiro que o a é igual a 3. Que é 6, menos 6 dividido por menos 2, o a é igual a 3. E, portanto, com isso nós concluímos que a nossa expressão IF, que representa aí a solução forçada, né, da nossa expressão, ela é igual a vezes o exponencial. Né? Então ficou 3 vezes e elevado a menos 5t. Está aqui a primeira parte da nossa análise, bem feitinha aqui para a gente. Ó. O IF, que é a solução forçada, satisfazendo aí a nossa equação diferencial, é igual a isso aí. 3 vezes e elevado a menos 3t. Olha que interessante, né? Ó, fazendo uma engenharia reversa. Se você pegar essa expressão para provar que está certo, inclusive posso deixar de lição de casa aí para vocês, para provar que esse resultado que nós acabamos de encontrar aqui está certo, você pode pegar esse resultado aqui, ó, e substituir na equação diferencial. Quando você substituir aqui, ó, olhando aqui em cima, né, a derivada daquela expressão ali, do 3e elevado a menos 5t, tal, substituir ali a derivada mais 3 vezes a função, tem que dar exatamente isso aqui, pessoal, menos 6 vezes e elevado a menos 5t. E aí você prova que isso aí é verdade, ok? Beleza. Agora, qual que é o próximo passo, né? O próximo passo é encontrar quem é a homogênea associada àquela expressão que vai me dar a resposta natural, que é o transitório de energia aí, enfim. Vamos lá, vamos fazer isso, ó. Eu vou escrever novamente aqui a nossa expressão, né? O DIL dt mais, escrever aqui, ó, mais 3 vezes IL, que é homogênea, eu igualo a zero. Vou fazer um zero bem grandão aqui. Beleza. Pessoal, agora vejam que isso aí é exatamente aquela clássica equação diferencial de um circuito RL sem fontes, não é? Que é um circuito que vem nessa forma aqui, ó. Vou fazer em vermelho aqui para você, ó. DIL dt mais R sobre L vezes IL é igual a zero. Quem que é esse R sobre L aqui, ó? Esse R sobre L é 1 dividido pela constante de tempo, tá? Que é o que aparece na expressão fundamental, na expressão que me permite calcular a corrente do indutor em função do tempo. Vou escrever ela aqui para você, ó. IL de t, que é a solução que resolve essa homogênea aí. A gente nem precisa traçar a equação diferencial nem nada, isso aqui já é super manjado. Ela tem essa forma aqui, pessoal, ó. A vezes E elevado a menos R sobre L vezes o tempo. R sobre L, né? Não sei se eu falei L sobre R, mas é R sobre L. Onde tal é o inverso disso aqui, né? O tal é igual a L sobre R. Ok? E na expressão aparece R sobre L, que é 1 sobre tal. Beleza? Ou seja, ó, esse 3, olhando para a expressão, para a nossa expressão agora, ó, esse 3 aqui, ele é naturalmente o 1 sobre tal, que é o R sobre L, tá bom?
E é bem tranquilo, pessoal. Ó, vejam, portanto, né, concluindo, quem que é a solução aqui? Ó? Quem que é a solução, a equação, né, a expressão temporal do IL que resolve a minha homogênea associada? É esse cara aqui, ó. Eu vou dizer que vou chamar de IN aqui, tá? Que é a resposta natural, né? O IN de t, ele é igual a 1A vezes o exponencial de menos 3t. Menos 3t. Por quê? Porque naturalmente apareceu aqui, ó, esse cara é 1 dividido pela constante de tempo, né? O 3 ali, enfim. Ok? Beleza, pessoal. Estamos quase fechando o exercício já. E agora, para finalizar, o que eu faço? Quem que é o IL? O IL mesmo. Ó. O IL de t é uma junção entre as duas soluções que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ó. Quem que é o IL de t? O IL de t ele é igual à resposta natural, que é igual a A vezes e elevado a menos 3t, mais quem? Mais a resposta forçada. Deixa eu ver quem que era a resposta forçada mesmo. Está ali, ó, o IF de t, 3 vezes e elevado a menos 5t. Vou colocar assim, ó, 3 vezes e elevado a menos 5t. Ufa, gigantesco esse exercício, né, cara? Não tem muito jeito para explicar com qualidade, com detalhe. O vídeo vai ficar longo mesmo, não tem muito jeito. Ok, o IL é esse cara aí. O que está faltando, pessoal? Está faltando eu encontrar quem que é essa constante arbitrária aqui. A constante a se determinar. Como é que eu encontro essa constante? É muito simples. Eu olho para a condição inicial no indutor, que foi a primeira coisa que nós fizemos lá no exercício, né? Nós calculamos a tensão inicial no capacitor e a corrente inicial no indutor. Quem que era essa corrente, pessoal? O IL, vou chamar aqui, né? IL no instante 0 menos, que é igual ao IL no instante 0 mais, que para simplificar eu chamo de IL no instante 0. Esse cara valia 0 amperes. Vamos substituir isso aqui na expressão do IL de t. Fazendo isso, ó, e igualar a 0, né? Eu tenho que 0 é igual a A vezes E elevado a... Aqui substituindo o tempo por 0, né? Ficou E elevado a 0, que é 1, mais 3 vezes E elevado a 0, que também é E elevado a 0 ali, que também dá 1. E, portanto, daqui eu tiro que o A, quanto que vale o A? O A vale menos 3. Ufa, terminamos aqui de fazer a análise. Só para finalizar, né? Portanto, eu posso dizer aqui que o IL de t, vou colocar aqui as nossas bolinhas de portanto, o IL de t, vou tentar escrever bem bonitinho aqui, ó, ele é igual a, só para deixar bonitinho, né? Isso aqui vai ficar 3, que multiplica menos E elevado a menos 3t, menos E elevado a menos 3t, mais E elevado a menos 5t. Excelente, pessoal. Está aqui a nossa expressão temporal. Vou passar ela para outra página aqui, para deixar mais bonitinho. E não sai ainda não, pessoal. Vai ter uma surpresinha muito bacana no finalzinho do vídeo, que é um feeling muito legal que eu queria passar para vocês a respeito desse tema. Olha, vou deixar aqui. Ó. Essa é a expressão no indutor. Já acabou o exercício. Isso aqui dado em amperes, tá, pessoal? Vou apagar aqui esse primeiro traço, ó, rapidinho. Peço aí a paciência de vocês. Ó. Isso aqui é dado em amperes, né? É uma corrente. Corrente costuma ser dada em amperes. Corrente em volts fica difícil. Beleza. Tá aqui o indutor. Eu vou subir ali, pedir um pouquinho mais da paciência de vocês e vou pegar a expressão que nós calculamos do capacitor também. Nossa, olha quanta coisa aqui, cara. Tem coisa pra caramba, né? Vamos pegar a expressão do capacitor, que eu queria plotar um gráfico dessas duas funçõezinhas, só para você ter um feeling do que está acontecendo, né? É muito legal isso aqui, cara. Muito legal. Tá aqui estão aqui, aliás, as duas expressões. Ó. A tensão no capacitor e a corrente no indutor. E agora sim, eu queria passar para vocês. Vamos plotar esse gráfico, essas duas formas de onda aí, que são muito interessantes, são muito legais. Vamos lá. Eu estou aqui com o, deixa eu ver, com o RStudio. Eu acho muito legal esse software, né, esse ambiente para processamento de dados, gráfico, estatística e tal. É muito legal. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Vamos lá, eu criei um script muito fácil. Ó. Eu tenho aqui um tempo variando de 0 a 2, com um passo de 0,005 segundos. E aqui estão as duas expressões, pessoal, que nós acabamos de calcular. Ó. VC, que é a tensão no capacitor, e o o IL, perdão, que é a corrente no indutor. Eu esqueci de colocar aqui, ó, tensão no capacitor, deixa eu só completar, ó, no capacitor, e embaixo a corrente no
indutor. Que foram exatamente as informações que ele pediu ali no enunciado. Vamos plotar? Olha que da hora, cara. Esse gráfico aqui é sensacional. Deixa eu dar uma enquadrada aqui para você. Só para... Opa, fugiu aqui, me desculpem. Deixa eu só ver se melhora. Bom, eu acho que eu não estou na frente da tela. Vamos acreditar que não, né? Acho que está enquadrado legalzinho aqui para você dar uma olhada. Pessoal, olha que legal que está acontecendo aqui, cara. Se você olhar para as expressões que nós acabamos de calcular, vocês veem que esses gráficos aqui eles têm sentido, né? Por quê? Olha para o capacitor. Vamos olhar atenção no capacitor aqui, ó. No início, assumindo a condição inicial do capacitor, ele estava em 12, né? Ele praticamente estava com 12 volts, carregado com 12 volts. Tanto é que nós calculamos a condição inicial do capacitor e deu lá que o VC no instante zero era 12. E vejam que, à medida que o tempo vai passando, né, ele vai caindo, só que ele não cai até zero. Ele cai até o segundo valor da fonte, que é da segunda fonte, aliás, que vale 8 volts. Ó, ele cai e estabiliza em 8, que é exatamente o que o circuito está fazendo, né, pessoal? Olha que interessante, né? Vamos olhar para a expressão do capacitor aqui, ó. Vou pegar ela aqui para a gente tentar tirar tirar ela daqui, ó, só para a gente olhar essa expressão. O que aquele gráfico está me dizendo, né? Ele está me dizendo que no instante zero, deixa eu só ver aqui, no instante zero, exatamente, no instante zero, essa expressão, ela valia 12 volts, não é verdade? Que é exatamente o que o gráfico está dizendo aqui para a gente, ó. No instante zero, ela vale 12 volts. Vamos lá, pessoal, se eu fizer t igual a zero nessa relação, o que vai acontecer aqui, né? T igual a zero, o que vai acontecer aqui, ó? T igual a zero, fica e elevado a zero. E elevado a zero é 1. E isso aqui, portanto, ó, todo esse termo vai ficar quanto? Vai ficar 4. 4. E quem que é a tensão nesse instante? A tensão é 4 mais 8, que é igual a quanto? Que é igual a 12. Show de bola. Bateu, né, pessoal? Excelente. E se eu fizer t tendendo a infinito? Né? Passou um certo tempo aí, o que acontece? Esse termo, que representa aqui para a gente a resposta natural do circuito, o que eu falei para vocês lá no começo? Com o tempo, ele morre, ele vai a zero. Se você tender o tempo para infinito aqui, ó, tá? O que acontece? Isso aí vai ficar 1 sobre e elevado a 5 vezes um tempo muito grande. Esse termo, ao longo do tempo, tendendo o tempo para infinito, esse termo ele tende a zero. E a tensão no capacitor tende a quanto? 8 volts. Que é exatamente o que aquele gráfico está mostrando ali para a gente. Ó. Passando muito tempo, no caso aqui, muito tempo para a gente é 2 segundos, vocês estão vendo, né? Isso é muito rápido de acontecer. O transiente aqui, ó, ele ocorre aproximadamente, para esse circuito, com essas constantes de tempo, enfim, ele acontece aproximadamente em meio segundo, praticamente, né? E o circuito ele tende a 8 volts, conforme vocês estão vendo aí, né? A tensão no capacitor. Beleza, pessoal. E agora olhando a corrente no indutor, que é um pouquinho mais delicada, né? Olha que legal, ó. Olhando para a expressão da corrente, o que está acontecendo aqui? É um pouco mais chato de se analisar aqui, enfim, deixa eu voltar, pegar a expressão da corrente aqui, ó. A expressão da corrente, vamos tirar ela do nosso quadradinho rapidão e vamos analisá-la aqui embaixo, ó. No instante zero, o que vai acontecer no instante zero, né? No instante zero, notem que substituindo t por zero, aqui, ó, t por zero, naturalmente você vai ter e elevado a zero. E aí vai ficar o quê? Vai ficar e elevado a zero, ou melhor, menos e elevado a zero aqui embaixo, né? Mais e elevado a zero. E esses dois caras aqui estão multiplicando o 3. Ora, só que e elevado a zero menos e elevado a zero é 1 menos 1, que dá quanto? Que dá zero. 3 vezes 0 dá 0. E se você olhar lá no gráfico, é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. No instante inicial, essa corrente ela valia 0. E aí, claro, né, você tem, fazendo o tempo aí tender a infinito e tal, você vai ter essa curva, né, que é típico, querendo ou não, de um circuito de segunda ordem, se a gente parar para pensar, né, pessoal? E vejam que ela vai até o menos meio ali aproximadamente e volta tendendo a 0, conforme vocês estão vendo aí. E por que isso aí está acontecendo, né? Você fala, Guilherme, mas espera aí, não é um circuito de primeira ordem, enfim? Pois é, pessoal, essa característica, ela acontece aqui pra gente, deixa eu só apagar rapidão e voltar aqui dentro. Essa característica do gráfico que vocês viram da corrente no indutor ali, ela acontece porque, se vocês observarem, né, claro, a corrente no indutor, ela depende de duas exponenciais, não é uma exponencial só. E, indiretamente, essa corrente no indutor, ela está dependendo também
da tensão no capacitor. E vejam, isso aqui é típico de uma forma de onda aí de um circuito de, por exemplo, um circuito de segunda ordem, né? Essa corrente está dependendo da constante de tempo do meu capacitor, que é esse E elevado a menos 5T que está ali, que aparece na expressão de cima que vocês estão vendo aqui, ó. Cara, é muito legal ter esse feeling, é muito legal ver o que está acontecendo através de um gráfico e interpretar isso matematicamente. Beleza, pessoal? Ufa, nessa aula nós ficamos por aqui. Nem sei quanto tempo deu de vídeo aí, deve estar uns 40 minutos, enfim, mas com qualidade eu acho que a coisa tem que ser assim. Valeu? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e fiquem todos com Deus.